Olá, pessoal. Vamos retomar essa matéria aqui, que é o Past Continuous, que foi o último conteúdo que nós estudamos, né? Então, quando a gente fala de Past Continuous, assim, somente ele representa uma ação que estava acontecendo em um determinado momento no passado, né? Como nós vimos na aula anterior. E a fórmula do past continuous é essa aqui. Você vai ter um sujeito, você vai ter o verbo be no passado, que é o was ou were, né? Aí, dependendo do sujeito, você coloca o was. Dependendo, você coloca o were. E o verbo principal vai vir com ing. Então, eu coloquei aqui apenas dois exemplos para nós lembrarmos, né? Um exemplo aqui que é interrogativo. Por exemplo, what were you doing at 8 o'clock yesterday? O que você estava fazendo às 8 horas ontem, né? Então, o que vocês se lembram? Quando a gente tem verbo be na fórmula, você faz a pergunta colocando o verbo be antes do sujeito. Então, were you, ok? O outro exemplo é um exemplo afirmativo. Então, in 2001, they were living in New York. Em 2001, eles estavam morando em Nova York. Certo? Então, você tem aqui o sujeito, o verbo be no passado, o verbo principal com ing. Se precisar fazer a negativa, é só colocar o not onde, pessoal? Depois do verbo be, né? Eu poderia dizer aqui, in 2001, they were not, ou they weren't, living in New York, ok? Agora que nós temos outra possibilidade de uso do past continuous, tá? Nós podemos usar o past continuous para descrever uma ação que estava acontecendo quando uma outra aconteceu. Então, qual que estava acontecendo? O past continuous. E qual que foi a outra que aconteceu? Isso aí lembra o que, gente? Passado simples, né? Então, quando a gente tiver uma combinação de past continuous com simple past, e esse link aqui, essa link word que é when, que significa quando, nós vamos ter essa situação. Estava acontecendo algo e outra coisa aconteceu, certo? Vamos ver os exemplos para vocês entenderem melhor. Então, aqui, o que for past continuous está de verde, ou esse conectivo aqui, o when, está de azul, e simple past é o que está de roxo, tá? Então, vai seguir esse padrão aí até o final. Por exemplo, aqui na fórmula eu coloquei past continuous mais when mais simple past. Mas não importa a ordem aqui não, tá? Pode ser simple past, when, past continuous. Pode ser when no começo, past continuous, simple past, ok? Então isso aqui é o que contém quando você precisa relatar, quando você precisa contar, descrever uma ação que estava acontecendo e uma outra que aconteceu. Então, você precisa desse conjunto aqui, não necessariamente nessa ordem. Então, when my mother was going to work, it started to rain. Quando a minha mãe ia para o trabalho, ou quando a minha mãe estava indo para o trabalho, começou a chover, tá? A gente não precisa, em português, nós podemos ser mais práticos. Quando minha mãe ia para o trabalho, ou quando a minha mãe estava indo para o trabalho. Fica até melhor de vocês entenderem, né? Então, começou a chover. Então, uma ação estava acontecendo. Qual era a ação que estava em progresso? Minha mãe estava indo para o trabalho. E a outra ação veio e aconteceu. Começou a chover, tá? Outro exemplo, my cell phone rang when I was taking a shower. Meu celular tocou quando eu estava tomando banho. Então, aconteceu alguma coisa aqui, o celular tocou. Quando foi que esse celular tocou? Quando eu estava tomando banho. Vocês se lembram daquela perguntinha que a gente faz para poder identificar o passado simples, que é o quando, né? Então, ele fica bem evidente aqui, ó. Quando foi que o telefone tocou? Quando eu estava tomando banho, ok? Outro exemplo. I wasn't watching TV when he called me. Eu não estava assistindo TV
quando ele me ligou. Então, essa ação aqui, ela não estava em progresso, não estava acontecendo quando essa aqui aconteceu, quando ele me ligou, ok? Um outro exemplo aqui, né? Uma perguntinha. What were you guys doing when she arrived? O que vocês estavam fazendo quando ela chegou, tá? Então, o que vocês estavam fazendo? O que estava em progresso quando ela chegou? Certinho? Olha essa observação aqui. Isso é o básico que eu estou colocando para vocês, tá, gente? Então, nós vamos trabalhar aqui. Qual que é esse básico? Quando você quer mostrar uma ação que estava acontecendo e veio outra ação e aconteceu. Nós vamos usar past continuous, when e simple past, né? Não necessariamente nessa ordem. Há diversas possibilidades de acordo com diferentes contextos, tá? Então, tenha isso em mente. Nós estamos vendo o básico do básico do básico aqui, certo? Por que eu estou falando isso do básico do básico? Porque possivelmente estaremos juntos no próximo ano, retomaremos isso aqui de uma forma bastante sucinta para poder avançar. Pelo menos essa é a minha pretensão, tá? E agora nós vamos usar o past continuous para descrever duas ou até mais ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo no passado. Percebam, olha, duas ações que estavam acontecendo no passado. Então, elas estavam acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, acontecendo simultaneamente. Elas estavam andando paralelamente, ok? Então, nós temos aqui past continuous, while, past continuous. Esse while significa enquanto. Então, vocês vão perceber aqui que enquanto uma ação estava acontecendo, outra também estava acontecendo. Olha só, o while pode aparecer aqui no meio e pode aparecer aqui no início, tá? While we were watching TV, Dad was reading a book. Olha as duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto estávamos assistindo à TV, papai estava lendo um livro. Então, as duas ações acontecendo paralelamente, simultaneamente, e elas não estão interferindo uma na outra. Uma é independente da outra, ok? They were washing the car while I was cooking. Eles lavavam o carro enquanto eu cozinhava. Olha a tradução que eu fiz aqui. Eu posso dizer como? Eles estavam lavando o carro enquanto eu estava cozinhando, tá? Então, vamos prestar bastante atenção nisso. Fica mais prático, o português fica mais bonito eu falar, eles lavavam o carro enquanto eu cozinhava? Fica, né? Lapidar o nosso português é isso. Mas para você entender, olha, acompanha aqui. Eles estavam lavando o carro enquanto eu estava cozinhando, ok? Outro exemplo. While he was doing the dishes, peraí, eu ia te ver aqui, deixa eu tirar. De onde que apareceu? While he was doing the dishes, his wife was cleaning the kitchen. Então, enquanto ele estava lavando a louça, a esposa dele estava limpando a cozinha. Então, aqui eu fiz a tradução ao pé da letra para você, tá? Então, olha, duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Ele estava lavando a louça e ela estava limpando a cozinha, tudo em paz e harmonia, tá? Vocês podem lembrar desse while aqui numa boa divisão de tarefa na sua casa. Enquanto eu estava limpando o meu quarto, minha mãe estava preparando o jantar, meu pai estava trabalhando, meu irmão estava chorando, por exemplo. Olha só, temos 4 ações que podem acontecer simultaneamente, nenhuma interfere na outra. Tecnicamente, gramaticalmente não interfere, né? Lógico que se você estiver estudando e seu irmão estiver chorando, na prática isso interfere. Bob was walking the dog while I was shopping for food. Bob estava passeando com o cachorro
enquanto eu estava fazendo as compras, tá? Então, shopping for food aqui, você estava no mercado, você estava comprando, coisas de supermercado, de mercado, de fruta, verdura, de açougue, alguma coisa nesse sentido, ok? Então, duas ações acontecendo aqui ao mesmo tempo no passado. Olha a observação de novo, isto é o básico. Há outras possibilidades que dá para a gente entender? Sim, porém vamos nos ater a esse básico aqui, por enquanto, tá? Até o ano que vem. Os próximos exemplos aqui, eles acontecem, né? Quando você usa essa palavra always aqui, né? Esse advérbio, nós já vimos esse always aqui no presente simples, né? Falando que sobre frequência, quando algo sempre acontece. Por exemplo, eu sempre assisto jornal à noite, né? Então, isso aí está falando de frequência. Agora, se você tem always associado ao past continuous, vai descrever uma ação que acontecia repetidas vezes no passado. Uma ação que sempre estava acontecendo no passado, tá? Por exemplo, he was always making mistakes. Vou botar S, yes. Ele estava sempre cometendo erros, tá? Então, ele sempre cometia erros, mas você usou aqui o past continuous. He was always making mistakes, tá? Não é quando, sabe o saudosismo? Quando você tem saudade de alguma coisa? Nossa, fulana era tão bacana, ela estava sempre fazendo a gente rir. Nossa, fulano é tão legal, ele estava sempre nos convidando para sair, sabe? Isso aqui tem a ver com esse sempre algo que estava acontecendo. They were always sleeping. Eles estavam sempre dormindo. Aí aqui pode ser na sala de aula, né? Por exemplo. Lembra do fulano e da fulana? They were always sleeping in class, né? Igual essa aqui, ó. Marcela was always talking in class. Marcela estava sempre conversando na aula, ok? Our families were always traveling together. Nossas famílias estavam sempre viajando juntas. Então, algo que sempre acontecia no passado, tá? Acontecia mais de uma vez no passado. Were you girls always having fun? Vocês estavam sempre se divertindo, garotas? Ok? Então, aqui uma outra possibilidade aí de uso tanto do past continuous quanto da palavra always. Aqui, meninos, nós estamos misturando demais? Não. É assim que as coisas acontecem. Se vocês se lembrarem da nossa primeira aula, vocês vão se lembrar de como eu falo do acréscimo, né? Então, depende da mensagem que você quer transmitir, tá bom? Estou à disposição para qualquer dúvida. Até mais.